O frio e a estiagem no centro-sul do país afetam safra e já interferem no mercado. O produtor de grãos e um especialista em irrigação explica os efeitos do clima na agricultura. Vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e membro da Associação Brasileira de Produtores de Milho, a Abramilho, Sérgio Bortoloso, avalia queda na safra nacional de milho, provocada pelos estragos nos campos, causados pelo clima, estiagem e frio intenso nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De fato, esse ano vai ser um ano um pouco difícil nessa questão da comercialização do milho. Nós tivemos uma produção abaixo do esperado. A produção do milho no Brasil ficou numa expectativa inicial de mais de 100 milhões, alguma coisa em torno de 108 milhões de toneladas. Hoje a própria Abramilho e a sociedade rural está avaliando que isso deve girar em torno de 90 milhões, ou seja, vamos ter uma quebra de safra aí de aproximadamente 15 a 18 milhões de toneladas. Isso é muito importante. Logicamente, ela começou essa quebra provocada pela falta de chuva. Nós tivemos algumas regiões muito secas, isso não foi no nosso Nordeste, não foi na região do Mato Piba, mas quebras acentuadas na região Sul e Sudeste e também numa parte do Centro-Oeste. E isso se agravou agora com a geada, que teve esse frio que está fazendo agora nessas regiões, acabou o que ainda poderia ser, entendesse que seria pudesse caminhar para uma recuperação, na verdade isso acabou não acontecendo exatamente por isso. O agrônomo Fernando Tangerino é professor de irrigação e drenagem da Universidade Estadual Paulista de Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Doutor no assunto, explica a influência do clima nas lavouras e pastagens. Trabalhar na produção de alimentos não é algo fácil. Você fica à mercê do tempo, das condições climáticas. É chuva demais, chuva de menos, temperatura demais, temperatura baixa e agora evento geada. Pastagens sofreram muito com a geada. Citros, cana, um setor que já vinha sentindo a falta de chuva e a antecipação de colheita pela falta de chuva, foi sensivelmente afetada pela geada e baixas temperaturas. Algodão também perdeu bastante, qualquer coisa da ordem aí de 20% de produtividade. As hortaliças, as frutas e as culturas anuais. Irrigantes que souberam utilizar os sistemas de irrigação, que não estão preparados para defendê-los da geada adequadamente, mas podem ser utilizados se adequadamente manipulados. Isso estamos falando de lâminas adequadas, preparação de solo, umidade no solo. O preparo para o evento geada pode e trouxe situações muito boas, especialmente nas culturas anuais que nós temos na região nesse momento. O julho, de baixas temperaturas, de muito baixas temperaturas, foi uma realidade em grande parte dos estados e trouxe perda de produtividade em todos os setores da agropecuária. Para o professor, o frio de julho atingiu em cheio a agropecuária no sul e no sudeste brasileiros. A agropecuária já vinha, em grande parte do país, sentindo os efeitos dos menores volumes de chuva em grande parte do país. Isso desde dezembro. O primeiro semestre fecha com muito menos chuva do que desejávamos. E aí entramos em julho. Abrimos o segundo semestre com julho, um dos mais frios, de temperaturas mais baixas dos últimos tempos. E também com o evento geada. Eu falo do Noroeste Paulista, uma região entre os rios Tietê, Grande e Rio Paraná, aqui, e do lado de lá, o Mato Grosso do Sul. É uma região, a região mais quente do estado de São Paulo, uma região não acostumada com temperaturas baixas e muito menos geada. Foram 3 eventos geada
aqui na região. E se você sair daqui e caminhar em direção à capital, distante de 670 quilômetros, o cenário é desanimador. Ele se assemelha a paisagens de deserto. Pastagens sofreram muito com a geada.